Não sei vocês, mas quando eu falo de ONU e coisas assim, me remete ao 007. Por algum motivo eu penso no 007, naquela coisa da roupa de smoking internacional. Pra mim, em algum momento da minha infância, uma coisa se conectou à outra e eu lembro do 007 quando eu falo de ONU. A ONU? Por que a ONU? Não sei, cara. Não, o 007 trabalha pra agência de inteligência britânica, né? O MI6, né? Até onde eu lembro, né? Eu não sei. É tão fino, é tão, sei lá, eu acho tão legal. A Hollywood fez um trabalho muito bom em criar na nossa mente, assim, como se a ONU fosse algo extremamente glamouroso, algo extremamente inacessível. Não é? Não. E a gente está aqui nesse podcast justamente para mostrar para vocês que a ONU é nossa. Tapa na cara da sociedade. E, gente, acho que esse comentário foi meio comunista. Tira, não, deixa. Nós vamos fazer uma capa vermelha para esse podcast hoje. Então vamos lá perguntar. Por que a ONU é comunista? Não, brincadeira, não vai ter pergunta. Só pra dar uma zoada. Imagina o rolê que a Patrícia te trouxe, imagina. Não, é excepcional, assim, já tô preparada aqui. Ontem já chegaram e me perguntaram por que todo mundo da ONU é de esquerda? Eu falei, gente, mas eu não sou de esquerda, e aí? Cadê o seu Deus agora? Eu tô mais na vertente anarcocapitalista, como os jovens. Não, mentira, não tô. Mas eu tô esperando, vai ter algum tema que a gente vai atrair um hater, né, cara? Que vai falar assim, papo de comunista, vocês são tudo comunistas. Alguma hora vai acontecer, cara. Com a Cauana acontece direto, coitada. Se prepara. A Cauana com o Max Land, ela já tá mandando bem, assim, ela tem uma turma maluca lá que faz os comentários. Um abraço pra Cauana, que vai estar ouvindo a gente, com certeza. E eu fiz com a mãozinha aqui um abraço, não faz o menor sentido isso pro podcast, né? Mas beleza. Surgiu aquele negócio meio caminhoneiro. Mas então tá bom. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou Sari Santos. Eu sou Patrícia Bianco. E eu sou o Julius Corteganha. E vamos conhecer a ONU. E continuamos com o apoio da Ship2Ship, que é a plataforma especializada em negociações de fretes, tanto nacional quanto internacional. Ship2Ship.com. O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Vamos iniciar aqui uma nova série para conhecermos as organizações internacionais que influenciam tanto nas relações internacionais quanto no comércio exterior brasileiro. E para começar, não poderia ser outra senão a Organização das Nações Unidas. Coloca um fundo musical, aquela coisa de bandeiras e tem os fundos musicais sensacionais. Porque é um momento muito importante aqui, inclusive, do pessoal da gente, né? O InvoiceCast tá vivendo um momento marcante, porque, poxa, falar com a ONU não é todo dia. A Patrícia, da Global Minders, que já é de casa, já tá aqui com a gente sempre, vai estar conosco nessa série. Então a gente vai começar conhecendo a convidada, a Paty. Não, Paty, fica aí, Paty, porque já é de casa, não vou te apresentar de novo. Então, Júlia, quem é você na fila das assembleias? Oi, pessoal. Bom, eu sou internacionalista, claro, mestranda da PUC-Rio em Análise e Gestão de Políticas Internacionais e também do Graduate Institute in International Affairs. Eu acho que o que é mais importante a gente começar explicando sobre a ONU é que ela é uma organização intergovernamental. Intergovernamental já é uma boa palavra pra gente entender o que é, né? E a Júlia, que está aqui, que eu chamo de Gigi. Gigi, explica pra gente o que é a organização intergovernamental, porque eu estudei isso há 8, 9, 10 anos atrás. Eu quero ouvir a sua definição de mestranda. Tá melhor que eu, que foi, eu acho que uns 14. Foi, acho que no primeiro período de comércio exterior que eu vi isso. A Paty fala isso como se fosse há muito tempo, né? Indignar. Ó, já tem um tempo que eu também saí da faculdade também, mas eu até lembro de uma história muito engraçada, na verdade é verídica. Quando eu tava trabalhando na Missão Permanente do Brasil em 2019, tava tendo a sessão do Conselho dos Direitos Humanos, e aí estavam escolhendo os membros, né? Que geralmente você tem uma rotação dos membros, enfim, você tem uma divisão geográfica. Então,
de acordo com a população ali, você vai ter X países representando, sei lá, o continente africano, continente da América, esse tipo de coisa. E aí foi muito engraçado, porque a Venezuela foi aceita, né? Ela foi escolhida para participar do conselho. Até meu pai me ligou falando assim, que absurdo, como é que a Venezuela foi aceita para estar no Conselho dos Direitos Humanos? A gente sabe que o que eles fazem é a violação dos direitos humanos. A ONU é hipócrita, como assim? O que tá acontecendo? ONU lixo! ONU comunista! Enfim, todo mundo é pago, estão vendidos. Nossa, e aí eu falei assim, cara, a ONU, sendo bem realista assim, é uma reunião de condomínio. Não é nada além disso. Você tá num condomínio e aí, nesse condomínio, você tem diversas casas e cada casa você vai ter um morador, óbvio. E aí você tem a assembleia do condomínio, você tem as reuniões e tudo. A estrutura, embora a ONU seja muito mais complexa do que uma simples assembleia do condomínio, a maioria dos seus comitês vão funcionar de uma forma muito parecida. Por quê? Você tem eleição. Então, por exemplo, no caso do Conselho dos Direitos Humanos, você coloca sua candidatura lá, os países, no caso, vão receber votos ou não. E no caso, a Venezuela recebeu e foi eleita. Não quer dizer que a ONU se vendeu, ou que ela era comunista, ou que ela gosta da Venezuela. Porque o secretariado da ONU trabalha diariamente justamente com todos os países membros para tentar conter qualquer violação de direitos humanos, manter a paz, manter a segurança internacional, enfim, fazer tudo de bom que a gente pensa que a ONU faz, embora não seja perfeita, mas tem muita gente trabalhando para que isso dê certo. A ONU realmente tem um lado que a gente pensa que é surreal, que a gente nunca vai conseguir chegar lá. Quando você entra na ONU em Genebra, em si, que é o antigo palácio da Liga das Nações, é algo assim monstruoso, porque ali é uma estrutura surreal. Aquilo é um castelo absurdo, bonito demais. Mas ao mesmo tempo você vê que é um trabalho como qualquer outro trabalho, e é uma organização que, embora ela seja universal pelo alcance que ela tem, né? São 193 países membros e mais alguns observadores, ela é muito mais próxima e nossa do que a gente imagina. Então, quando a gente está pensando nisso, e a minha definição da ONU, embora não seja muito acadêmica, é isso. É uma reunião de condomínio. Então, o intragovernamental é a reunião de condomínio das nações, é isso? Exatamente. Diversos membros lá, diversos países, com seus diversos comitês, diversas temáticas que eles vão ter. E, enfim, depois a gente vai até falar um pouco mais de sua estrutura, mas, no final, é algo muito similar Eu achei a isso. massa, porque então eu tenho potencial, então, para participar da ONU, porque eu fui síndico. Pois é, todos temos. Eu falei que a ONU é nossa. É o meu maior arrependimento profissional da minha vida, foi ter sido síndico. Pra mim, reunião de condomínio nunca mais vai ser a mesma. Porque agora, toda vez que eu estiver na reunião de condomínio, eu vou me sentir uma diplomata. Eu vou sentir que eu Calma, estou... né? Calma. Não, mas pensa só. Você tem os seus próprios, enfim, desejos, vontades, requerimentos que você tem que fazer, e você tá ali junto com outras pessoas que têm seus outros desejos, vontades, ordens, né, e mandatos, e no final você tá todo mundo ali junto tentando resolver algo comum. Faz sentido. Realmente aqui no prédio tinha a ala dos velhos que estavam preocupados realmente com questões mais mundanas, assim, que ninguém tava preocupado, mas eles estavam vendo um problema onde não tinha. Aí tinha o pessoal os jovens que estavam preocupados em não levar multas de barulho, né? Então, o G4 dos velhos, tipo, uns 4 velhos, né? Um abraço para as pessoas que têm mais de 40 anos que ouvem o podcast, não se ofendem. Eu tô num problema de concentração, porque eu acho que agora minha síndica parece o Trump. É isso mesmo. Ela é laranja? Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Que a sua síndica não ouça esse podcast. E lembrando que o nosso cupom da lojinha do Comex continua ativo. O cupom é Invoice10 para 10% de desconto nas compras acima de R$80. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod, é importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link tá na descrição do episódio e em nossas redes sociais, lojinhadocomex.com.br. Como surgiu a ONU? A partir da onde? Ela completou agora 75 anos, né? Foi no ano passado, completou 75 anos, e tudo começou nesse prédio lindo, maravilhoso, que a gente mencionou que um dia nós iremos visitar,
E com o fim da Primeira Guerra Mundial, teve uma necessidade na Europa em criar um ambiente de multilateralismo e equilíbrio de poder e neutralizar a Alemanha, que saiu assim derrotada. E aí tentou-se criar um sistema de paz mundial através da Liga das Nações, que foi fadado ao fracasso porque ele era um acordo desequilibrado que gerou um sentimento de revanchismo na Alemanha, que quis reaver todos os seus territórios, tudo que ela perdeu na Primeira Guerra Mundial. E aí sabemos o episódio que veio a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, a experiência da Liga das Nações ensinou os líderes internacionais que um acordo de paz internacional precisaria de algo equilibrado, que promovesse valores como paz, autodeterminação dos povos e etc. Gigi, conta um pouquinho pra gente como foi a estruturação da ONU em 1945, após a Segunda Guerra, e o que eu acho mais bonito na ONU, gente, eu tenho até uma camiseta com isso escrito, é a Carta da ONU. Quando ela teve sua fundação, ela tem uma carta super inspiradora, que pode nortear princípios, valores e missão de empresas e organizações internacionais, organizações intergovernamentais e ONU. Foram 2 ou 3 meses de reunião que aconteceu em 45, né, de abril a junho. Ficou conhecido como o Tratado de São Francisco, né, porque se encontraram em São Francisco. E no início começou com apenas 50 países ali, justamente com o intuito de você manter a paz e a segurança internacional, como a Paty acabou de comentar. E aí você tem 6 principais comitês ou órgãos. Eu vou começar pela forma não tão tradicional assim, porque tem o Conselho de Tutela, que eu acho muito massa, que ele caiu em desuso na década de 90, porque uma das heranças que a gente teve da própria Liga das Nações foi justamente esse sistema de tutela, porque quando você estava tendo a descolonização, principalmente no Oriente Médio, quando você estava na época da Liga das Nações, você tinha um sistema de tutelados. Era a França e Inglaterra que estavam nos territórios de certos países, principalmente no Oriente Médio, fazendo a sua administração. E isso vocês conseguem, né, entender porque hoje ainda temos tantos problemas naquela região, né, de segurança, justamente por muito do que aconteceu historicamente por essa questão. Foi desativado em 94, porque foi naquele período que você não precisava mais de um sistema de tutela, porque quando a Liga das Nações já acabou e você teve a Segunda Guerra Mundial, enfim, e com a ONU, o sistema de tutelados mudou, e aí você tinha uma organização um pouco mais neutra, né? Porque eu acredito que nada na vida seja neutro, mas você consegue ter uma organização internacional que vá buscar mais os objetivos daquela população do que 2 países, né? E isso consegue ficar muito mais intuitivo, porque quando você tem uma organização internacional, você tem que satisfazer muitos mais países do que só 2 países. Mais ou menos a lógica vai por aí. E aí é uma comissão que ainda existe, embora ela não seja utilizada. Então você não tem mais suas reuniões anuais. Só vai funcionar caso tenha alguma exigência, né? Caso os países membros queiram ter essa reunião por algum motivo. O segundo é a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judicial que está estabelecido em Haia. E aí justamente tem o intuito justamente de resolver, de acordo com o direito internacional, disputas jurídicas submetidas à corte pelos estados e dar parecer consultivo sobre questões jurídicas também, né, que são submetidos aos órgãos das Nações Unidas. É nessa corte que o Bolsonaro será julgado? Eita! Xiii! Polêmica! Polêmica! Pois é. Fogo no parquinho. Parece que um advogado indígena, né, até que levou essa questão à corte, não foi? Foi, exatamente. E todos os autos dos processos que estão sendo levantados na CPI do Covid e tudo que está acontecendo, existe hoje uma intenção da Corte Interamericana, que é como se fosse uma estrutura abaixo da ONU, em levar tudo isso para essa Corte Internacional de Justiça. E aí eu sempre fico com essa pulga atrás da minha orelha. Será que chega até lá esse processo? Eu vou estender um pouquinho a pergunta da Paty. Além de será que chega até lá, ele tem efeitos práticos se chegar? São questões bastante complexas, né? Porque eu não me lembro de um caso parecido com esse, né? Pelo menos assim, não no momento. Mas uma questão é que algumas cortes vão
responsabilizar indivíduos, enquanto outros vão responsabilizar países, né? Nesse caso, eu não sei o que eles fariam, se seria algo voltado para o país ou o indivíduo em si. Eu andei pesquisando com vários juristas, perguntei para um professor, assim, super renomado na Universidade Federal do Rio, e ele falou: Patrícia, não dá para saber, porque aí envolvem variáveis políticas, econômicas, estratégicas, de estabilidade internacional. E segundo o Oliver Stunkel, que é um autor que eu acompanho bastante, você deve conhecer, ele menciona que tudo isso é pouco prático, pouco aplicável, mas ainda assim há possibilidade, dependendo dos episódios. Então, assim, aguardamos todos os episódios, acompanhamos as notícias para ver qual será o final dessa novela. Bom, temos o Conselho Econômico e Social também. Vai ser justamente um órgão de coordenação, revisão de políticas, diálogo sobre políticas e recomendações sobre questões econômicas, sociais e ambientais. Também sobre a implementação de metas de desenvolvimento que são acordadas internacionalmente. Pensem no seguinte, pessoal. A ONU é uma reunião de condomínio. Então, quando vocês ouvem lá, Assembleia Geral da ONU, é a reunião de condomínio dos países. Só que existe o clubinho que mora na penthouse. É um clube, assim, da galera super fancy e rica. O burguês safado. Aí tem o Conselho de Segurança da ONU, né? Porque, assim, quem decide? Como são decididas as pautas de impacto efetivo na segurança? Quem manda no Paranauê? Quem manda nisso tudo? Quem manda no mundo? Quem manda na ONU? Quem é que manda? Bom, quem manda no mundo? Diversas forças ocultas. Os Illuminati são. Enfim, no Conselho de Segurança a gente tem algo que eu acho muito interessante, porque ele tem a responsabilidade primária da paz e segurança internacional. Então, por exemplo, quando a gente tem organizações como a própria OTAN, que é super conhecida, que todo mundo já pensa, né, na paz e na guerra, onde eles vão se inserir ali, justamente. Então, quando a gente pensa na OTAN, por exemplo, que foi criada durante a Guerra Fria, também está lidando com uma questão de segurança internacional. É muito interessante, porque quando a gente para pensar, para a própria criação da OTAN, eles tiveram que notificar a ONU. E ainda assim, mesmo com a existência da OTAN, a responsabilidade primária da paz e segurança internacional é do Conselho de Segurança. Então, toda vez que a OTAN vai ter uma operação, enfim, a não ser que seja no caso do artigo 51, defesa coletiva ali dos membros, aí sim que eles podem agir de uma forma, não diria unilateral, né, pela OTAN, mas de uma forma mais rápida. Porque mesmo que eles tenham uma ação, eles ainda têm um dever de notificar o Conselho de Segurança sobre a situação. E se o Conselho de Segurança tiver uma resolução dizendo que aquela ação deve cessar, a OTAN tem que seguir, teoricamente, essa resolução do Conselho de Segurança. Eu digo teoricamente porque o mundo é um local muito complexo para a gente dizer que tudo funciona igual no papel. No papel é tudo bonito e tudo incrível, né? O Conselho de Segurança, duas coisas que me lembram da cabeça. Primeiro é o filme Falcão Negro em Perigo. Eu tô colando aqui, 2001, que aí eu lembro que no final desse filme aparecem soldados da ONU com um capacete escrito ONU, que eu entendo que essas missões vão para eles também auxiliarem a conseguir a paz ou a manter a paz. Até quando tivemos o Brasil quando foi pro Haiti, né? Eles estavam lá principalmente para cuidar da situação que estava lá, porque estava, né? Quando é que eu vou dizer que o Haiti teve controle de alguma coisa, né? Falando de forma geral, mas eles vão lá para auxiliar nisso, né? Não vão lá para atacar um país, tipo, impor a democracia, né? Como um certo país norte-americano gosta de fazer filmes sobre isso. Então, assim, o Conselho de Segurança ele é constituído por 15 membros. Então, quem são esses 15 membros? São 5 membros permanentes, ou seja, eles não mudam e para qualquer resolução de paz ser aprovada, precisa de unanimidade. Então, se um país não votar alinhado com os outros 4, não tem resolução aprovada. Questões polêmicas como Palestina, Israel, precisa de unanimidade do Conselho de Segurança e é uma unanimidade que não acontece aí há alguns anos. E quais são esses países? Bolacha, biscoito também, né? Venezuela, China, França, na época era a União Soviética, né? Aí depois veio a Rússia, Reino Unido e Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, toda aquela parte geográfica. Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança. Porém, os outros 10 membros são membros não permanentes, tendo especialmente em vista a contribuição
e a manutenção da paz de forma mais inclusiva. Então, assim, olha, pra gente não dar a entender que a ONU é excludente dos outros países, afinal, se na tua carta, se na tua Constituição você está promovendo igualdade, integração, valores de... Sem você querer excluir os outros países do mundo, né? Você precisa incluir outros países nessa penthouse, nesse clubinho exclusivo. Então, eles elegeram 10 países que são membros rotativos, que acontecem eleições a cada 2 anos. O Brasil sempre está aí nessas eleições de membros rotativos e sempre é eleito, e sai e volta, mas o Brasil tem uma participação muito protagonista na ONU, inclusive o pleito principal da política externa brasileira até o Bolsonaro era conquistar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. A política externa brasileira sempre foi muito inclinada a ter esse protagonismo internacional, almejando uma cadeira na penthouse do Clube dos Ricos, dos países que mandam na reunião de condomínio. Como é que esses membros permanentes do Conselho de Segurança se tornaram permanentes? Poderio militar, dinheiros... Como é que funciona? Foi um pouco dessa mistura aí, poder militar, poder econômico e poder político, né? Porque isso foi definido justamente no final da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você tinha os países mais relevantes, que eram basicamente esses 5, eles definiram justamente ter essa diferenciação. Porque o que acontecia? Na Liga das Nações, embora eles tenham sido um pouco... Tinha uma mentalidade ainda bastante colonizadora, enfim, tinha alguns problemas nessa questão, mas ao mesmo tempo, o poder de voto era muito equalizado. E aí isso não deu certo, porque na hora que você tinha os debates, né, você não tinha um certo desequilíbrio de poder ali para que você conseguisse manter os interesses das grandes nações. Tanto que os Estados Unidos, na hora que ele achou que não precisava estar mais lá, ele virou as costas e a Liga das Nações acabou ali. Então, o Conselho de Segurança funciona como um desequilíbrio que equilibra as grandes potências ali naquele jogo de poder. Sim, entendi. Tô olhando aqui, a lista faz todo sentido. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Eram os aliados da Segunda Guerra Mundial, né? Tu não vai ver o eixo aqui, Alemanha, Japão. Essa turma teve que ficar quietinha, fica quieta aí que vocês estavam aprontando, né? Exatamente. Engraçado como uma coisa reverbera, né? A gente for pensar, a Segunda Guerra recém passou, a Segunda Guerra, literalmente, se a gente for ver tudo que acontece ainda no mundo como efeito dela, né? Como efeito do que aconteceu lá atrás. Mas se tu pegar toda a história que é registrada, foi ontem. Isso tá muito presente ainda, né? Eu até brinco com os meus colegas internacionalistas que, assim, a gente por 4 anos começa um artigo escrevendo após a Segunda Guerra Mundial, com o cenário da Guerra Fria. A gente sempre começa assim, dando a introdução desses 2 episódios, porque eles foram, assim, o ponto de inflexão em relação a como seria a ordem mundial e como é a ordem mundial que vivemos hoje. E é como a gente não observa certas características e acaba correndo risco sério de voltar a reviver certas histórias. Por mais recente que seja, a gente tá super propício ainda a essa questão, principalmente naquilo que a gente fala sobre o que vai mudar de meio ambiente, de política, a gente tá na porta de repetir alguns erros se a gente não seguir certas convenções, né? A história é cíclica, muda os atores ali, muda o cenário, mas os fatos tende a repetir. Em relação à Segunda Guerra Mundial, como ficou a distribuição de poder nas relações internacionais, reverbera no comércio internacional. Então, assim, quando a gente começa a ver quem são os protagonistas, quem domina as rotas marítimas, são países e são estruturas que atuaram de forma muito intensa dentro da organização ONU em si. Depois do Conselho de Segurança, a ONU ela é gigante, né? Ela tem várias ramificações. Então você tem a Unicef, você tem a UNCTAD, você tem o PNUD, você tem várias ramificações que são departamentos que se ocupam de cada ponto. É um problema que possa vir a ameaçar a segurança internacional e etc. Qual é a estrutura hoje que você mais se simpatiza, que você mais gosta, que você mais atuou de forma intensa? Bom, eu acabei fazendo até um projeto com o Unicef, né? Eu participei também de diversas sessões de organizações internacionais. A Unicef tem relação com a ONU? Tem. É uma agência especializada para adolescentes e crianças da ONU, que está ligada, se eu não me engano, na Assembleia Geral. Ah, legal. E aí a Assembleia Geral seria justamente o principal órgão deliberativo, político e representativo da ONU, porque você tem 193 países ali.
anualmente, né? Em todo setembro, você tem a reunião anual ali dos países, justamente para debater sobre as questões mais importantes ali para a comunidade internacional. Mas, assim, o que eu tenho uma maior aproximação, realmente eu não sei, porque tudo acaba confluindo de uma forma muito interessante. Mas o Jonas mencionou um pouco sobre a Operação de Paz, eu não posso deixar isso passar de uma forma... À vontade. Assim... tão leve, leviana, não dá. Tem que comentar um pouco sobre isso. E aí, só uma curiosidade, porque, Jonas, você comentou, né, que eles chegavam com capacetes escrito ONU. E isso foi muito engraçado, porque, se eu não me engano, foi no ano de 1963, você já tinha uma operação de paz em curso, e aí eles precisavam de um meio para se identificarem enquanto representantes da ONU. Porque até então, no início das operações de paz, eram basicamente operações militares, né? Não militar no sentido que eles estavam no país para combater, mas militar no sentido de que as tarefas que eles estavam exercendo eram de natureza militar. Então, era observação de cessar-fogo, era monitoramento da implementação dos acordos, eram tarefas essencialmente militares em sua função e, por isso, você tinha militares. Eles chegam a proteger civis, alguma coisa assim? Já tinha isso, mas assim, não era uma das tarefas principais. Porque você ainda não tinha um entendimento muito grande sobre proteção de civis e como isso seria feito. E isso foi um ponto de inflexão que ocorreu mais na década de 90. E como eles eram militares, obviamente que eles estavam com camuflado do país deles, estavam com as fardas de seus países, com as cores de seu país e a bandeira sempre no ombro, né, de seus países. E aí era muito difícil você conseguir distinguir entre militares comuns do próprio país e militares que eventualmente seriam inimigos, enfim, seja da própria população ou das forças inimigas, porque também entendendo nesse cenário que principalmente após a Segunda Guerra Mundial, você tinha basicamente conflitos estatais. Então era um estado contra o outro. Então você ainda tem operações de paz que são extremamente tradicionais, como no caso do Chipre, que é justamente para observar a fronteira, saber se os países ali estão se atacando ou não. Só um parênteses, eu sei que é meio mórbido o que eu vou dizer, mas saudades quando era simples assim, né, as guerras, né, um estado contra o outro, né. Era muito mais fácil de entender o que estava acontecendo. E bem menos cruel. E aí, enfim, eles estavam lá com seus capacetes uniformes e precisavam de uma forma de se identificar. E aí pegaram justamente a cor da ONU, que é azul, né? Também lembrando que o próprio símbolo da ONU quer representar a paz e a unidade, né? Assim, a união dos países. Então, nas primeiras missões, a partir de 63, se eu não estou enganada, os próprios militares pegavam seus capacetes e pintavam. Ai, que legal! Porque não tinham tempo. Naquela época, você não tinha muito entendimento de como você iria adestrar suas tropas ou seus observadores militares para agir em uma operação da ONU. Porque também nesse período era algo assim super inovador, porque a operação de paz não está no mandato da ONU. Não existe assim, teremos operações de paz. Isso foi uma forma completamente ad hoc, assim, de última hora, que decidiram que precisavam fazer alguma coisa para manter a paz e segurança internacional. Mas na Carta da ONU diz que os países membros teriam que ceder parte de suas tropas para criar, tipo, uma tropa universal, né? Que pra mim, assim, é total o mundo Star Trek. Ah, é verdade, né? Isso é totalmente Star Trek, cara. Nossa. Então, quando a gente for pro espaço, vai ser a tripulação da ONU, né, cara? Tá pronto já. Ou só dos Estados Unidos, né? Que eles já criaram sua força espacial. Se não for iniciativa privada mandando pirocas espaciais, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Tanto objeto pra ficar parecido. Cara. Um abraço pros bilionários que ouvem a gente. Todos eles. Todos eles que eu imaginei que um dia ter um bilionário ouvindo a gente. Por favor, pare de fazer coisas tecnológicas cefálicas. Isso. Essa é a palavra bonitinha. Quem paga a conta no fim do dia? Porque custa, né, hoje, para você ter uma Organização Mundial Meteorológica fazendo um acompanhamento diário do quanto a temperatura aumenta no planeta, são equipamentos de altíssima tecnologia. Pagar $50 mil por mês pra Júlia custa, né? Ela tá fazendo essas missões, né? A gente sabe que é caro. O que eu acho muito massa é que em simulação todo mundo gosta de atacar os Estados Unidos. Sério? Né? Porque vocês são imperialistas,
porque vocês são X, Y, Z. Só que no final das contas, quem sempre esteve pagando grande parte do sistema ONU em si e quem promoveu o próprio sistema ONU foram os Estados Unidos. É tipo o filho rebelde. Exatamente. Então, assim, só no Trump que você teve um distanciamento dos Estados Unidos em questões econômicas com a ONU. E isso gerou o quê? Em 2019, um exemplo básico. As escadas rolantes não funcionavam. Como assim? Elevadores não estavam funcionando. E aí você tinha uma plaquinha dizendo assim, devido à crise econômica que estamos vivenciando, não temos como custear a energia, sei lá, do elevador. Ai, caramba, chegou nisso? Nossa. Marcavam a sala, sei lá, das 9 às 5. Na hora que era quase 59, eles já avisavam, olha só, 5 horas estamos apagando as luzes porque não temos dinheiro para ficar aqui mais tempo. Porque nas sessões da ONU, você não usa apenas eletricidade, né, para você ter um projetor, para ter as televisões, microfones, esse tipo de coisa. Você também tem intérpretes ali, porque você precisa que, mesmo que a sessão esteja sendo em inglês ou francês, alguma coisa assim, você precisa da tradução simultânea para todos os idiomas oficiais da ONU. Então eles não conseguiam pagar nem a eletricidade, nem os intérpretes. Então eu já fui expulsa, assim como diversos diplomatas, de sessões justamente porque eles não tinham como custear tempo extra para resolver questões mundiais. Dessa marimba. É meio incoerente, né? Porque assim, os Estados Unidos é o país que mais gasta, investe em poderio militar e é o que mais também investe na ONU, que é justamente assim, um órgão tão importante para manter a paz. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, pessoal, em relação a quem paga a conta da ONU, tá? Existe uma sociedade alemã para as Nações Unidas que o objetivo dessa sociedade é como se fosse vigiar. A missão é informar a opinião pública da Alemanha sobre os objetivos e atividades da ONU. O orçamento da organização era de pelo menos 40 bilhões de dólares em 2015. O número equivale mais ou menos à receita da empresa alemã ThyssenKrupp de elevadores. Só que a ONU vive de contribuições financeiras de mais de 120 países. Para os anos de 2016 e 2017, o montante regular pago pelos Estados Unidos equivale a 5,6 bilhões de dólares. O dinheiro é direcionado especialmente aos órgãos centrais da organização, como a Assembleia Geral, as comissões especiais e secretariado. De todo o dinheiro que a ONU recebe, ele está dividido em algumas categorias. 22% vem dos Estados Unidos, 31% vem da União Europeia, 6,4% vem da Alemanha, 7,9% vem da China e 9,7% vem do Japão. Segundo a última matéria da revista Forbes, tá, alguns outros países como Índia, Emirados Árabes, Suíça, Bélgica e Afeganistão também contribuem com a ONU. E aí, assim, hoje o orçamento da ONU ele é distribuído mais ou menos dessa forma. O Trump foi a primeira liderança que achou que 22% investidos, que eu não gosto de falar pago, não gosto de falar despesa, né? Porque eu não acho que é nem despesa e nem pagos. Eu acho que é um investimento que os Estados Unidos fazem no seu protagonismo internacional. O Trump achou que era um dinheiro e era um dinheiro jogado fora. Vou comentar um pouquinho da minha experiência na ONU, que foi, assim, bem pessoal, né? Eu tenho um processo de diálogo comigo mesma muito crítico. Porque eu cheguei lá numa comissão de juventude para representar o Brasil em temas e pautas sobre os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, né? E aí eu, mulher de país emergente, fui lá pra ONU, né? Em Nova York, super empolgada com a primeira coisa que eu quis fazer. E na Forever 21. E na Times Square, porque eu fui também pra turistar, né? Aí eu saio da Times Square. Mas claro, né? Vai até lá, né? Tem que aproveitar. Já tá lá? Aquela culpa. Sabe aquela culpa, Crista? Caraca, eu vim até a ONU pra representar o Brasil em pautas de sustentabilidade. E eu vim até essa loja fast fashion, que provavelmente usa muita mão de obra aí de origem questionável. E eu vim aqui nessa loja. Olha que complexo isso. Olha a minha cabeça, né? Enfim, a hipocrisia? A hipocrisia, exatamente. A hipocrisia que fala? Exatamente. Aí eu saí da Forever 21 com aquela culpa cristã, né? Beleza. Cheguei na ONU, participei das reuniões. Eu tô acostumada com uma reunião assim, de empresa corporativa, multinacional, que é uma comunicação muito orientada a resultado. Eu cheguei lá e eu via os encontros e realmente é uma reunião de condomínio, é uma lavação assim de roupa suja, de dores do passado, de
de pessoas excluídas. Eu pensava, gente, tá, e cadê as pautas relevantes? Cadê as coisas que a gente realmente precisa resolver? E aí eu via aqueles tapetes caríssimos de presentes de nações, aquelas porcelanas chinesas, que é um prédio super suntuoso. E eu pensava, quem é que administra esse dinheiro? Porque realmente, se fosse uma iniciativa assim, privada aqui, poderia fazer muito mais do que está sendo feito. E é o exemplo do Bill Gates. O Bill Gates, junto com a Melinda Gates e toda a estrutura que eles criaram para investimento e melhoria de saneamento na África, eles conseguiram entregar projetos de impacto ambiental muito mais poderosos que alguns projetos dos secretariados da ONU e das agências especializadas. Então, assim, precisa ter um senso crítico em relação, assim, os recursos da ONU, eles são pagos por esses países, mas, assim, de fato, estão sendo usados de forma inteligente, porque eu fiquei lá com a sensação de que não só eu, mas todo mundo ali tinha um pouquinho de hipocrisia, sabe? Patrícia Guedes quer privatizar a ONU, então, é isso, então. Não, calma. Eu já veio. Fake news. Agora quando for da reunião da ONU, tem que ir lá e já ganhar de brinde algumas camisetas da Forever 21 e assim, Fazer o kit, né? Marque a ONU no Instagram e ganhe 10% de desconto. Ali tem o sininho, tem a bandeirinha da ONU, tudo isso, gente, é made in China. É caríssimo. Não é? Cara, meu lado comercial tá falando assim, claro que é. É onde tá mais barato. Redução de custos. Ô, gente, vai fazer isso aonde? Em Genebra? Não dá, né? Vai lá pedir chocolatinho. Não dá, tem que ser nunca mais barato, gente. Né? Eu já ganhei chocolate em sessão em Genebra, tá? Olha Ai, que só, delícia. esse tipo de Foi muito que bom. nem se fala, Nossa, né? Sacanagem. Estamos aqui Paula. pra causar vontade e inveja na turma. Poucos dias de exaltação lá, gente, mas aconteceu. Justo, acho justo. Vou entrar aqui no universo mais comércio exterior, porque a gente brincou do chocolate da Forever 21, porque você tem as questões diplomáticas que você trata ali e tal, e você tem as questões econômicas, a ponto de muitas vezes você ceder certas simpatias com seu vizinho do condomínio para manter ali um acordo econômico mais interessante e tudo mais. Como que a ONU, ela atinge, como que ela funciona dentro desse universo? Comércio exterior, comércio internacional e relações diplomáticas. Porque até onde a solução ela pode chegar, ou ela precisaria chegar mais longe, mas não chega por questões comerciais. Eu queria entender um pouquinho como que se equilibra nessa balança. Teve um episódio, assim, bem intenso, que era se a China seria ou não reconhecida como economia de mercado dentro das estruturas de OMC e etc. Isso já foi, assim, um ponto... ele ainda é um emergente, né? É isso, né? Entendeu? Alguns anos atrás, quando eles começaram a produzir em escala, eles não queriam se reconhecer um país capitalista, uma economia de mercado, e aí ficou nesse lenga-lenga, vai, não vai, empolgou todo mundo da sociedade internacional e no fim acabou continuando como está e não existe hoje algo que a China se declare como uma economia de mercado. Aparentemente, para nós que pegamos um estágio amadurecido do comércio internacional, a gente não vê a ONU e suas estruturas tão intervenientes na nossa vida. A gente acha que é algo super distante. Coisa de filme, né? Exato, coisa de filme, mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não foi. Hoje, se o comércio internacional ele é próspero e desenvolvido como ele é graças à ONU. Vou dar um exemplo para vocês. NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Tudo isso foi de uma reunião do GATT, que depois virou a OMC, que começou a definir os códigos internacionais, porque se você quer intercambiar produtos internacionalmente, não faz sentido você se comunicar em inglês ou no idioma de cada país, porque são vários idiomas, existe um entrave linguístico, a única coisa que é universal são códigos. E aí o GATT, a OMC, sentou lá e definiu uma lista de códigos, que é um sistema internacional harmonizado, no qual corresponde o produto a um código, que no mundo inteiro que você for vai ser o mesmo código. E isso nasceu da ONU. Isso é um sistema harmonizado, né, que é utilizado no mundo inteiro, e aí aqui no Brasil nós utilizamos o sistema harmonizado, mas agora, me fugiu 2 ou 4 números, compondo um total de 8, que aí forma a nomenclatura comum do Mercosul. Não, é que são 6 números do sistema harmonizado, mais 2 do nomenclatura comum do Mercosul, né? Se não me engano, faz até que usa 10. Até tinha assim um papo que ia
de 8 para 10 aqui na nomenclatura como do Mercosul, mas pelo que eu notei, morreu esse papo, né? Graças a esse papo da ONU com o GATT, é isso? Exatamente. Nasceu no GATT, evoluiu do GATT para o OMC. Então, se não fosse o dinheiro dos Estados Unidos, a ONU, a estrutura, a boa vontade internacional em fazer reuniões de condomínio de forma frequente para organizar o comércio internacional, isso também não teria. Outra questão, Incoterms. O ICC, que é aquele International Chamber of Commerce, foi uma articulação privada que, em cooperação com a ONU e a Organização Mundial das Aduanas, a Organização Mundial Marítima, começou a entender a complexidade e os meandros para você enviar um produto de um país para o outro. Qual que é a responsabilidade do importador ou do exportador? Quais são os riscos envolvidos? Quem assume esse custo em eventual avaria? Tudo isso também nasceu de uma organização internacional. Então, hoje, todo o guideline que a gente segue tem origem e fundamentos dessas reuniões de condomínio, que eu amei essa analogia, né? Sistema harmonizado em Incoterms já é mais do que o necessário para convencer o profissional de comércio exterior que a ONU é importante. Sério. Assim, o que essas duas coisas facilitam a vida do comércio exterior é um negócio de louco. Porque, cara... Obrigada. Gente, tem muito mais. E toda a informação estatística que isso gera, tanto o Incoterms quanto o sistema harmonizado. Saber o quanto um país está importando, exportando, está movimentando internamente, o que está entrando numa NCM que está se transformando em outro produto que na hora vai sair em outro código. Cara, isso tudo vale ouro. São informações importantíssimas. Meu Deus, para tudo, né? Para fins econômicos e para determinar qual caminho que um país está tomando, se ele está se tornando mais industrializado. Se ele está se tornando mais industrializado, você vai ver NCMs de números mais altos, o que isso significa que são produtos de maior valor agregado. Se você está vendo um país que importa muita commodity e está exportando muito maquinário, esse é um país evoluído, é um país que está com a indústria extremamente forte. Ou se digamos, ele está importando maquinário e não está saindo nada de lá, então ele pode ser um país mais estilo, vamos dizer assim, Japão, Singapura, Coreia, que não produzem tanto, mas eles geram muita propriedade intelectual, né? E estão produzindo isso em outros países. Jonas, você está pronto para ser um analista internacional. Você pegou o DNA do negócio. Tudo porque eu fui síndico. Sacanagem. Eu acho que eu estraguei a onda pra vocês, né? Com essa analogia. Eu achei genial. Não tem nada mais genial do que conseguir simplificar a explicação das coisas. É isso aí, cara. Exatamente. Tem outros, assim, aspectos da ONU que, assim, por exemplo, a Organização Mundial das Aduanas. Ela tem um slogan que eu acho incrível, que é assim, fronteiras dividem, as aduanas conectam. Porra, que foda! Eu acho esse slogan incrível. Caramba, que legal! A Organização Mundial das Aduanas é a organização que cuida de todos os indicadores estratégicos para avaliar a competitividade dos portos internacionais. E no Brasil, especificamente, quem dialoga e quem conecta o Brasil à Organização Mundial das Aduanas é a Procomex, também, que faz um trabalho incrível e excelente reportando os nossos dados, os nossos indicadores, nossos sistemas. Nossas pautas também, né? É um representante nosso, né? E assim, são planejamentos, pessoal, que está no site dessas organizações. Uma coisa que eu gosto muito, tanto da Organização Mundial das Aduanas, como a Organização Mundial Marítima, é que é tudo transparente. Então, assim, você quer saber o que está acontecendo nos portos no mundo inteiro, é só você entrar na Organização Mundial das Aduanas, ler o planejamento estratégico, quais são as metas a serem alcançadas, e vocês vão entender como isso pode beneficiar o teu país ou a tua operação, tá? Eu acho esse um ponto bem interessante. A Organização Mundial Marítima, ela cuida de toda a questão de pirataria. Existe hoje piratas no comércio internacional que roubam cargas, isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Eles cuidam dessa parte e também tem lá a lista de todos os navios embargados, ou seja, navios que vocês não podem jamais movimentar uma carga. Isso tá tudo lá, transparente, aberto, para as empresas consultarem através de um login e uma senha. E manter essa estrutura de tecnologia, esse compartilhamento de informação, essa transparência com a sociedade internacional é valioso. Eu acho que a ONU em si, ela é uma estrutura que a gente precisa participar, a gente precisa entender, a gente precisa começar a ver a ONU como um organismo de segurança, organização, proteção, integração, desenvolvimento e prosperidade.
E agora na ONU, todas as estruturas, secretariados, tudo gira em torno dos 17 Objetivos Sustentáveis. Então, tudo que vocês entrarem em relação à Unicef, Organização Mundial dos Aduanos, Organização Mundial do Comércio, tem 2 temas protagonistas, os 17 Objetivos Sustentáveis e o coronavírus, que é hoje a crise internacional que nós vivemos. Eu já tive a oportunidade de presenciar em Genebra, porque relembrando também, a ONU tem 3 grandes sedes, Nova York, que vai lidar justamente com questões administrativas e de segurança internacional, Genebra, que é mais voltado para as questões humanitárias no geral, e Nairobi, que vai ser mais voltada às questões ambientais. Então você tem esses 3 grandes locais. Eu estive em Genebra. Não apenas as agências e organizações internacionais vão auxiliar no comércio exterior, mas também as próprias conferências que vão ocorrer dentro da ONU. Eu participei de uma conferência que reuniu não apenas os Estados-membros, mas também a sociedade civil e as empresas. E aí, de lá, você estava emanando questões normativas, né? Você estava criando uma própria legislação para conseguir reger esses 3 grandes grupos de atores. E algo que me chamou muita atenção foi na responsabilização, porque hoje a gente até estava brincando, né, que tudo é feito na China. Por quê? Questão de redução de custos, lá é muito mais barato. Então hoje a gente tem aquela terceirização que às vezes não é nem terceirização, né? É a 10ª vez que você está terceirizando aquele processo ali e o produto vai sendo feito em cada parte do mundo. Só que muitas vezes, por exemplo, você vai fazer um chip na China, aí você faz outra coisa em outro lugar. Em muitos países, para que essa redução de custo seja possível, você está lidando com um trabalho análogo à escravidão. Então, uma grande questão hoje é saber como fica essa questão da responsabilização. Então, se eu terceirizar alguém, eu estou sendo cúmplice. Esse foi o grande debate, porque no final todo mundo queria tirar a sua culpa, né? O país em si, onde ocorria, não queria ter essa culpa, ainda que ele não estivesse supervisionando o suficiente para saber como as questões estão sendo feitas em seu próprio país. A empresa não queria ser responsabilizada para não perder dinheiro. Enfim, a sociedade civil queria uma solução justamente porque ela estava sofrendo isso. Gigi, isso que você pontou é extremamente estratégico, principalmente nesse momento que países estão sendo, entre aspas, responsabilizados. Recentemente, a Alemanha promulgou uma lei que todos os importadores e exportadores obrigatoriamente precisam fazer uma auditoria em fornecedores espalhados pelo mundo para avaliar se eles estão utilizando mão de obra análoga a escravo. E eles têm 3 anos para se regularizar ou eles receberão uma multa de 2%, 3% do faturamento. É uma multa altíssima para uma empresa, por exemplo, como a Adidas. E como que as empresas estão fazendo auditoria? É caríssimo você ir lá em loco, na fábrica, e avaliar se eles estão utilizando mão de obra análoga à escrava. A ONU divulgou uma lista de fornecedores que eles já sabem que utilizam mão de obra análoga à escrava, uma lista restrita de empresas que são consideradas assim, você não deve fazer negócio com essa empresa por N motivos, e um deles é porque eles utilizam mão de obra análoga à escrava. E essas empresas são restritas, e essa lista, os principais importadores e exportadores, eles estão fazendo um screening dentro do seu sistema. Quem da sua base hoje de fornecedores está restrito dentro dessas listas da ONU. E a ONU não tem só lista de empresas que usam mão de obra análoga à escrava. Tem empresas de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, pessoas procuradas, ou de navios, por exemplo, que não podem movimentar produtos no comércio internacional. Só que isso é algo assim que aconteceu há uma semana atrás. Não é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Essas mudanças, elas estão acontecendo assim há uma semana, 2 dias. Então são mudanças que a gente vai precisar se adaptar. Poucos meses atrás, foi em fevereiro, a gente teve o caso lá nos Estados Unidos de um processo que foi movido pelo próprio governo dos Estados Unidos, se não me engano, do trabalho análogo à escravidão com crianças do cacau, que era a Nestlé, a Mondelez, estou vendo aqui, a Cargill, a Hershey's, que estavam comprando cacau de países que estavam escravizando crianças para fazer essa colheita. Então, não precisa ser só produto de alto valor agregado, pode ser uma commodity. Para você ver como uma resolução que estava em debate há 2 anos atrás já está trazendo consequências, ainda que na própria sessão não tenha sido lá a grande resolução do tipo, vamos mudar tudo agora com essa resolução. Mas às vezes só o fato disso estar entrando no debate e isso está se tornando uma grande pauta, já coloca os países para se movimentarem, não apenas os países, né, as empresas, a sociedade civil, enfim, a se movimentarem, a se adequarem a uma nova realidade, né, criarem uma nova realidade. Excelente. Isso fica bem claro para a gente conseguir ver. Por isso que
funciona, é incrível. E isso afeta o comércio exterior, cara, porque essas empresas estavam importando de um lugar, vão ter que começar a importar de outro lugar que não vai estar fazendo esses absurdos. Então, nossa, não é para qualquer empresa que isso vai ser afetado, mas tem que ficar ligado, né? O que eu queria perguntar é que, assim, ao final do podcast aqui que a gente fala, digamos, com profissionais diferentes, eu gosto de perguntar o seguinte: que dicas vocês dão para uma pessoa que está interessada em trabalhar na ONU, representar a ONU, seja um voluntariado, ou seja profissionalmente sendo remunerado por isso? O que é importante essa pessoa ter para conseguir isso, né? Digamos, precisa inglês? Eu creio que sim, né? Para atuar na ONU. Mas o que mais, além disso, vocês acham importante? Tipo, dá para já ir atrás disso enquanto tá, digamos, numa graduação? Tem que esperar se formar? Essa parte de emprego e ONU acaba sendo uma caixinha preta, né? Eu já tinha até comentado com a Patrícia que hoje é muito difícil você virar staff mesmo da ONU por uma questão da própria aposentadoria das pessoas, dos mais antigos, né? Então fica muito difícil você conseguir passar a bola pra frente quando você ainda tá preso nessa aposentadoria, porque os benefícios da ONU em si são muito bons, né? O pagamento é muito bom e acaba que o orçamento tá bem complicado para ter essa grande renovação que seria até bastante bom pra ONU em si. Mas o inglês é essencial, você precisa saber no mínimo inglês e algum outro idioma oficial da ONU. Em geral, o francês é o mais recomendado e também mais requisitado. Você precisa ter muita paciência para você preencher lá os formulários e também você precisa ser muito metódico, porque ali para você passar por todo o esquema assim dos robôs, enfim, do que eles procuram em si, tem toda uma forma de escrever. Então, por exemplo, se você for contar a sua experiência, você não tá só contando assim, fui responsável por tal. Não, você tem que falar assim, olha, eu cheguei nessa oportunidade pelo meio tal, eu era responsável por isso, um exemplo de superação ou de mudança que eu criei foi aquele, qual que era a empresa, tipo, qual que era a função dela. Tem que fazer fanfic de LinkedIn, então, pra chamar a atenção dos caras. Exatamente, você tem que contar a sua historinha ali e vender seu peixe em cada parte que você tá escrevendo. Então isso é um saco, assim, sendo bastante honesta. É entrevista ou tem um concurso ou tem os dois? Como é que é isso? Entrevista é uma parte do processo, né? Mas também tem o concurso que é o IPP, Young People Program, que também seria justamente para você pegar essa juventude dos países que são subrepresentados na ONU e aí eles já seriam inseridos em posição P1, P2, que seria de profissionais. Mas dá pra trabalhar morando no Brasil ou tem que se mudar ou vão acabar te alocando pra outro lugar? Tem diversas agências da ONU trabalhando no Brasil. Então, no Brasil, a maior cidade que tem está em Brasília. O segundo local com maior agências da ONU é Rio de Janeiro. Então, depende, né? Tem que ter ensino superior? A graduação de Relações Internacionais é a mais indicada? Ou... Não necessariamente. Tem algumas posições, embora são poucas, que você não precisa de experiência e pode estar ainda na graduação. Mas acaba que hoje o mestrado é um requerimento básico, infelizmente. Ah, por isso tu tá fazendo teu mestrado, então? Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso, com certeza. Maravilhoso. Mas assim, eu acho que o maior diferencial é conseguir se identificar na própria história da ONU, porque é um trabalho pesado, embora a gente pense assim, Genebra, Nova York, enfim, eu já fiquei em sessão até 3 horas da manhã, tinha diplomata que ficou até as 5 e voltou às 9, basicamente ele só saiu de sessão pra tomar banho, comer alguma coisa e já voltou, e ficou virado de novo, e isso durante uma semana. Então assim, é muita pressão, é muita coisa acontecendo, as pautas são muito importantes. Então, assim, não é um trabalho leviano, porque ali, de fato, você está fazendo algo que vai ter impacto no mundo. Esse é um local para estar as pessoas que têm essa vocação, que querem deixar sua marca e que querem fazer algo bom. É claro que, né, porque você está na ONU, que todo mundo é paz e amor e não é corrupto. Claro que a gente tem pessoas ruins em todos os lugares, mas eu acho que a minha principal dica seria você estar fazendo um trabalho, isso pra tudo, né? Você fazer um trabalho que você se identifica e que você ama. Essa vocação que a Gigi fala, eu não tenho. Eu admiro a ONU, entendo os organismos, assim, sei como articular e aproveitar, mas assim, você ter um plano de carreira hoje na ONU é complicado. Inclusive, todos os contratos de agora são temporários. São contratos de 1 ano, 2, e aí assim, porque eles não querem ter que arcar com a aposentadoria em cargos trabalhistas. Imagina,
organização do porte da ONU tendo que pagar aposentadoria e benefício para todos os funcionários. É inviável do ponto de vista de custo. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de um plano de carreira, eu preciso de alguns aspectos, assim, que a ONU não me proporciona. Eu acho que é muito mais o lado do empreendedorismo mesmo de resolver problema, porque a ONU, assim, você tem, assim, liberdade para fazer o que você bem entende, ou você tá submetida a um processo, a um organograma, a uma autoridade, etc. Não, você sempre está submetido a diversas questões, né? Mas quando a gente está pensando numa iniciativa privada, ou no caso do Bill e da Melinda, você tem ali duas pessoas que são cabeças pensantes de um projeto que vão fazer justamente o que bem entendem. Tanto que tem aquela entrevista do Bill Gates que perguntaram assim, você não quer virar o presidente? Ele fala, não, eu tenho muito mais poder na posição que eu tô. Porque realmente, com dinheiro, ele tá pagando e comprando todo mundo e fazendo o que ele quer. Se ele fosse presidente, ele estaria submetido a uma legislação. E é uma responsabilidade. Então, quando a gente pensa em projeto, eu acho isso muito complicado, porque tem diversos artigos falando justamente dos males que o Bill Gates causou, principalmente no continente africano, porque ele fez o que ele entendia e isso causou danos à população. Deixa eu pegar o café pra treta aqui. Eu tô estourando a pipoca aqui. Mas quando a gente tá pensando na ação da ONU, por exemplo, tem que entender que ela tá submetida a uma grande burocracia, é óbvio, e isso leva tempo, porque você tem que chegar no consenso de 193 países. Ainda que você tenha o Conselho de Segurança, que são 5 grandes atores que no final vão decidir tudo, isso vai ser debatido por 193 países. É uma coisa a gente chegar aqui... Imagina, a gente já tá num assunto super polêmico pra eu e a Patrícia, a gente já entrar num acordo aqui. E somos 4 no final. Imagina pra 193. Você tá ali na assembleia do condomínio, enquanto você tem barraquinhos que não tem nem alvenaria, e você tem a penthouse, com necessidades completamente distintas e prioridades completamente diferentes. Eu entendi. Deixa eu fazer um momento panos quentes aqui, então. Assim, tanto o trabalho da ONU e tanto o que o Instituto Bill e Melinda Gates fazem são coisas muito grandes. Não tem como eles fazerem coisas tão grandes sem ter críticas e sem ter problemas, né? Isso é algo que os dois lados têm em comum. Então, assim, dá pra criticar os dois lados e eles vão tentar fazer o melhor possível. O Jonas dá pra criticar qualquer coisa. Sendo o Jonas, qualquer coisa é criticável. É verdade. Eu tô aqui vendo o lado, né? Nossa, resolveu o problema. Porque tudo que ele se propôs a fazer, transformou cocô em água. Nossa, ele ainda bebeu isso num palco, entendeu? Galera que tá ouvindo o podcast agora parou de comer. No projeto das privadas que ele também tinha, né? Eu tô ligada nisso. Do lado do empreendedorismo, de, sei lá, resolver, fazer acontecer, é bastante interessante. Mas se tem o outro lado da moeda, a gente precisa conhecer, né? Sim, com certeza. Pra gente também não ser um idiota e ficar exatamente coisa que é sem noção, entendeu? A gente precisa ver lá o outro lado. Às vezes ele tá resolvendo um problema que, na verdade, pra população local não era nenhum problema. Então tem questões que a gente precisa realmente debater, né? Trazer à luz. Fica o teaser pro futuro falarmos disso, então, de iniciativa pública, iniciativa privada. Eu quero gravar. Vai ficar maravilhoso. Musiquinha polêmica. E aí, chegou até aqui com nós, curtiu o episódio? Então ajuda nós compartilhando, comenta aí com a gente, o que tu acha da ONU? ONU comunista? Fala lá, não tem problema, a gente quer os malucos também participando da conversa. Se a sua empresa quer fazer parte do projeto do InvoiceCast, vem trocar uma ideia com a gente, conhece o que nós temos a oferecer no nosso site também. Lembrando que o nosso grupo do Telegram, para os profissionais do comércio exterior, da logística, das relações internacionais, ele está aberto para todo mundo que quiser entrar, para trocar conhecimento, networking, informações, vagas de emprego, foto dos bichos também rola por lá. Tá liberado para entrar, é só você acessar a bio das nossas redes sociais ou pelo site mesmo. Estamos ainda com a campanha de Conta a Sua História no Comex. Se você tem uma história inusitada, bem engraçada, maluca, que ninguém acredita, temos um formulário para você enviar ela no privado. A gente quer juntar bastante história antes de começar a falar delas. E é isso aí, gente. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau e muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.